Fala aí, torcedor vascaíno, tranquilidade? Rapaziada, vambora? Cara, eu vou falar sobre algo hoje que já está começando a me incomodar. Muitos vascaínos também já estão começando a se incomodar com essa situação, que é o caso do Payet, né? Mas vamos pelo início. O que me motivou a fazer esse vídeo, cara? Semana passada, o Vasco soltou uma nota de todos os jogadores que iriam viajar para Santos, para enfrentar o Santos, né? E a gente sentiu a falta do Rossi. O Rossi não estava na lista. E logo após, o Vasco divulgou, né, que o Rossi tinha sofrido uma lesão, e que ele estava se recuperando no departamento médico, e por isso que ele não estava viajando junto com o restante do grupo. Ali eu fiquei preocupado porque o Rossi vem jogando muito bem, o Rossi vem dando assistências, o Rossi tá fazendo gol, né, fez um gol ali no jogo contra o Coritiba, e um detalhe a mais, o Vasco hoje, ele tem um ponto muito forte no banco, que é o Gabriel Peck. Então o Ramon Dias, ele tá fazendo essa substituição que tá dificultando muito o lado esquerdo defensivo do adversário. Que é uma hora o Rossi tá jogando, com muita intensidade, dando muitos cruzamentos. Rossi cansou, entra o Gabriel Peck. Ou seja, essa substituição está sendo muito forte no Vasco. E como o Rossi se machucou, antes mesmo do jogo contra o Santos, já fiquei pensando, cara, ferrou. Ferrou que a gente não vai ter esse fator chave no banco, cara. A gente não vai ter esse fator chave no banco. Ali, eu olhei os jogadores de ataque que estavam à disposição no banco para o Ramon Dias. E a gente tem os seguintes jogadores. Alex Teixeira, a gente tinha, né? Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, Payet, Orediano, Figueiredo e Serginho. Qual desses jogadores aqui tem capacidade de mudar um jogo? Nenhum. E o grande destaque aqui no banco hoje do Vasco é o Payet, cara. Payet, que o torcedor vascaíno colocou muita esperança, continua colocando, né, alguns, mas que não vem mostrando nada, cara. Antes mesmo do jogo ali contra o Santos, saiu uma foto, né, dos jogadores vestindo a camisa da reserva, indo viajar, né? Entrando no ônibus de viagem para viajar para Santos. E essa foto do Payet deu muito o que falar no Twitter, cara. Onde aparenta que o Payet está fora de forma, aparenta que ele tá gordinho, ele tá cheinho, sabe? E a gente sabe, cara, que no futebol de alto nível, a parte física importa demais. Importa demais, cara. E talvez isso esteja atrapalhando o Payet. Payet, que em pouquíssimos momentos mostrou seu brilho, o que o torcedor vascaíno está esperando, né? A gente destaca aqui a assistência que ele deu pro Rossi, no gol em cima do Coritiba. A gente tem também o passe que ele deu pro Jair no jogo contra o Bahia, que infelizmente o Jair perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Bahia, cara. Inadmissível. Ali eu fiquei com muita raiva do Jair, inclusive o Jair foi expulso naquele jogo. Então o Payet, ele até mostrou minimamente um brilho, cara. Mas no geral, nada. Ontem contra o Santos ele entrou e não mudou nada. O Vasco era o mesmo, ou se pá, ficou até pior. O Payet, que a gente sabe que um dos pontos fortes dele é a batida de falta. Ontem ele teve uma oportunidade de falta, ele isolou a bola, cara. Ele isolou a bola. É aqui, o torcedor dá carinho. A gente fez o Aero Payet, que eu vou falar daqui a pouco com detalhes. Umas observações que eu tenho. O torcedor vascaíno que fez Aero Payet. Torcedor que colocou todas as fichas nele, cara. E nada. E a gente tem comparações no próprio elenco, né? Mas vamos detalhar um pouquinho o Payet? Vambora. O Aero Payet foi no dia 16/8 de 2023. E ele estreou no dia 3/9 contra o Bahia. Ou seja, ali um pouco mais de 15 dias após, né? E, cara, ficou muito claro contra o Bahia que, apesar dele ter esses mini brilhos, ele ter dado esse passe pro Jair, que o Jair perdeu o gol, claramente, cara, a parte física dele estava incomodando. Estava atrapalhando o jogador. Porque ele queria fazer, mas a parte física não deixava. Mas ali a gente deu crédito. Pô, estreia do cara, daqui a 1, 2 jogos ele vai estar em forma e vai ajudar a gente de alguma maneira. Mas hoje, dia 2/10 de 2023, o jogo foi ontem, dia 1º, né? E ele continua no mesmo ritmo do jogo contra o Bahia. No mesmo ritmo, cara. Não evoluiu em nada. E a gente tem uma comparação no próprio elenco. Chegada do Rossi. Rossi também que estava sem jogar. Igualmente com o Payet. O Payet estava fora de ritmo, não vinha jogando lá na Europa. O Rossi também estava de um tempo sem jogar. O Rossi chegou no Vasco, aqui no Rio de Janeiro, no dia 20/8. Ele estreou contra o Atlético Mineiro no Maracanã, no dia 16/9. Eu estava no Maracanã e o Rossi não jogou esse jogo. O Rossi não jogou bem esse jogo contra o Atlético Mineiro. Inclusive, ali no Maracanã, conversando com meu amigo, pô, cara, claramente o Rossi tá fora de forma. E realmente estava, cara. Estava. Entendeu? Só que a gente tinha aquela mesma esperança do Payet. Pô, daqui a 1, 2 jogos ele vai jogar bem. E ele surpreendeu. O Rossi, no jogo contra o Fluminense, o cara já tava voando. O Ramon Dias que sacou o Rossi durante 2 jogos. O Rossi não jogou contra o Palmeiras
e o Rossi não jogou contra o Bahia. E ali, antes do jogo contra o Fluminense, cara, pra quem me acompanha de perto, eu tava preocupado, cara. Eu tava preocupado, porque só vinha na minha cabeça o Rossi do jogo contra o Atlético Mineiro. Eu fiquei pensando, cara, o Rossi não vai jogar bem, o Puma iria ser titular, fiquei pensando, cara, o Rossi não vai conseguir ajudar o Puma, e, cara, o Rossi cavou minha boca, cara. O cara entrou em forma em 2 jogos do Vasco, cara. Vamos lá, ele chegou no dia 4/8, o jogo contra o Fluminense foi no dia 16/9. Então ali, ó, um mês, mais de um mês, né, vamos dizer assim, ele conseguiu entrar em forma, cara. E tá jogando muito bem, tá ajudando muito o Vasco. Coisa que o Payet não tá conseguindo fazer, cara. Então, cara, vocês conseguem entender? O Rossi, ele chegou mal, ali no jogo contra o Atlético Mineiro ficou claro, mas o cara, ó, se dedicou um mês ali, ficou pronto. O Aeropaia foi no dia 16/8, hoje é dia 2/10. Até agora nada, cara. Nada. E a gente entra agora nessa síndrome do craque estrangeiro. Coisa que veio na minha cabeça. A gente faz algumas comparações. Eu já falei do Payet. A gente tem o Rames Rodrigues no São Paulo também. É um grande jogador internacional, o mundo todo conhece. O Rames Rodrigues que não tá jogando bem no São Paulo. Perdeu um pênalti decisivo contra a LDU. Não jogou as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Inclusive, segundo o jornalista do site Terra, Alexander, ele soltou a seguinte informação: que o Rames Rodrigues está insatisfeito e se cobrando muito, mas é tudo consigo mesmo e não com comissão técnica. Ou seja, o Rames Rodrigues ele tem consciência que o problema é dele interno. E eu vou falar pra vocês o que eu acho sobre isso daqui a pouco. A gente tem mais um exemplo, o Vidal. Vidal que com o Flamengo, sim, ele ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mas, cara, o Vidal foi longe de ser protagonista. Na maioria dos jogos ele nem entrava, cara. Ele nem entrava. Então, cara, a conclusão que eu chego, pegando essa fala também aí do jornalista sobre o Rames Rodrigues, é que esses jogadores, eles acham que talvez aqui no Brasil você não precise estar na ponta da faca pra jogar bem. Mas, cara, as pessoas se enganam. O futebol brasileiro, ele tem muito amadorismo? Sim, ele tem muito amadorismo. Mas o futebol daqui é muito difícil, cara. Muito difícil. Se o cara não tiver bem, ele não joga. Não adianta. Então talvez isso aí que está acontecendo com o Rames Rodrigues, por que o Rames Rodrigues falou isso? Porque eu tenho certeza que o São Paulo dá todas as condições para o jogador. Todas as condições. Deve ter preparador físico ali do lado do cara. Se quiser preparador físico, dorme na casa do cara. Deve ter nutricionista de ponta, assim como tem no Vasco. Mas às vezes, o jogador precisa querer também. Então talvez esteja acontecendo isso com o Payet. Eu espero muito que no final do contrato do Payet com o Vasco, a gente não chegue aqui e fale, pô, o Payet veio pro Rio de Janeiro pra passar férias. Eu espero muito que não, eu espero que ele cale minha boca, cara. Mas é o que a gente tá vendo, cara. Tempo pra evoluir, ele teve, mas até agora nada. Nada. Então por que eu falo síndrome do craque estrangeiro? Porque tem o craque brasileiro que ele volta e joga muito bem. O Marcelo, que tá no Fluminense, 35 anos. O Marcelo vem jogando muito bem com a camisa do Fluminense. Talvez não esteja mostrando mais por causa da sua idade. Mas o Marcelo tá jogando muito bem com a camisa do Fluminense. A gente tem o Fernandinho, que tem 38 anos. Ele faz boas partidas na CAP, no Clube Atlético Paranaense. Vem fazendo boas partidas. Mas o que esses jogadores têm em comum? Eles são brasileiros. Eles sabem como é que funciona aqui. Eles talvez saibam que o futebol é bagunçado no seu entorno, muita bagunça, árbitros errando, mas eles sabem que dentro de campo o bagulho é doido. O futebol brasileiro é difícil, galera. O futebol brasileiro é um dos melhores futebols do mundo. Então, cara, essa situação do Payet aqui vem preocupando o torcedor, cara. Claramente o Payet está fora de forma, cara. E a gente, ó, eu que estava lá no Aeropaia, foi um momento muito fantástico, principalmente pro canal. Eu vou guardar aquilo pra minha vida. Cara, eu via pessoas emocionadas ao meu redor. Pô, esse cara vai salvar a gente, esse cara vai ajudar a gente. Quem vem salvando a gente nesse momento? É Verratti, que vem jogando muita bola. É Paulinho Paula, que ontem talvez não tenha jogado tão bem, mas no geral a média dele é excelente. É o Rossi. O Payet não chegou nem perto de ser decisivo com a camisa do Vasco. Então, galera, é algo preocupante. É a síndrome do craque estrangeiro. O que está acontecendo, galera? Escreva aí nos comentários, porque essa situação é complicada. Vou falar agora um pouquinho com vocês, cara, referente a ingressos. Galera. Os ingressos para Vasco e São Paulo começaram a ser vendidos hoje. E 2h30, todos os ingressos já se esgotaram. Torcedor do Vasco, fenomenal, né? Mas tem um probleminha aí no meio, tem algo acontecendo, né? Eu vou deixar aí na tela para vocês os planos de sócio do Vasco, pra gente ir fazendo um exercício. Tranquilo? Vamos lá pelo início. As vendas começaram às 10 horas da manhã para o plano Dinamite Eterno e estatutários. Como vocês podem ver aí,
O plano Dinamite Eterna é o mais caro, cara. Ele custa R$ 708 por mês. É caríssimo. Ou seja, esse sócio ele teve direito de comprar primeiro os ingressos para o jogo contra o São Paulo, às 10 horas da manhã. E como vocês sabem, as vendas de ingressos para sócios, o sócio mais caro compra primeiro, depois o segundo sócio mais caro compra ali em segundo, e por aí vai. Meio-dia começou a vender para os planos... Meio-dia começou a vender para o segundo plano mais caro, que é o de 5 estrelas. Como vocês podem ver aí, é o plano gigante 5 estrelas que custa R$ 199, ou seja, R$ 200 por mês. Meio-dia começou a ser vendido para esse plano. Ou seja, a pessoa foi lá meio-dia, que paga R$ 200 por mês e comprou o seu ingresso. E 2 horas da tarde começou a vender para o terceiro plano mais caro, que é o 4 estrelas. Vocês podem ver aí que custa R$ 120. Mas aí entra o problema. Às 2h30 da tarde, todos os ingressos foram esgotados. Ou seja, só comprou ingresso quem era do plano Dinamite Eterno, que paga R$ 700 por mês, o plano Gigante 5 estrelas, que paga R$ 200 por mês, e o plano 4 estrelas, que custa R$ 120 por mês. E olhe lá, o plano 4 estrelas poucos conseguiram comprar, porque liberou 2 horas e 2h30 já estava esgotado. Então o plano 3 estrelas, para quem paga R$ 70, não conseguiu comprar ingresso. O plano 2 estrelas, R$ 49, muito menos. O plano Norte a Sul, coitado, R$ 30 por mês, não conseguiu comprar ingresso. Então, cara, a gente vive uma situação em São Januário muito complicada, cara. Muito complicada porque o Vasco hoje ele trabalha muito nisso. Você que é em São Januário, seja sócio. Mas quem é sócio e paga um valor um pouco mais barato, que infelizmente é caro, não tá conseguindo ir para São Januário, cara. A gente vive um problema muito complicado, onde isso talvez estimule as pessoas a pagarem mais caro, cara. Sendo que as pessoas podem se endividar por causa disso. E, cara, o Vasco não é isso, cara. O Vasco é do povo, cara. O Vasco ainda não gosta de falar isso. O Vasco não gosta de falar isso. Que o Vasco é de todos, mas nesse momento não tá sendo, cara. Só vai pra São Januário quem tá pagando muito caro em sócio, cara. As pessoas vêm me perguntar, pô, Fábio, tu vai muito ver jogo do Vasco? Eu quero ir também. Eu falo, cara, você quer ver jogo do Vasco hoje? Vá quando tiver jogo no Maracanã. Igual vai ter o clássico agora um pouquinho mais pra frente, Vasco e Flamengo. Esse jogo eu garanto que quem não é sócio vai conseguir comprar os ingressos. Não tô falando que não seja... Não, seja sócio do Vasco. Você ajuda o clube. Mas se você é sócio com a intenção de ir assistir os jogos em São Januário, ou você é um dos sócios mais caros, ou você vai pagar por simbologia. Por ser simbólico, um valor simbólico para ajudar o Vasco. Somente, cara. Entendeu? Então, contra o Flamengo, talvez você tenha a oportunidade de ir, porque é um jogo que muitas pessoas têm medo de ir, então muitos não compram. E vai ser um jogo no Maracanã, onde tem mais espaço disponível. Então a gente vive um problema, cara, que São Januário precisa ser aumentado urgentemente, a capacidade, urgentemente, porque tem muita gente ficando de fora. E gente que paga o sócio com a intenção de conseguir comprar os ingressos, cara. É bizarro. 20 e poucos mil ingressos foram vendidos assim, ó, bum! Começou 10 da manhã, 2h30 já acabou, cara. Acabou, e muita gente reclamando. Muita gente de plano mais barato reclamando na internet. Pô, não consegui comprar isso, aquilo, sei lá o quê. Cara, então é uma situação muito complicada, galera. Muito complicado. Então, rapaziada, é mais ou menos esse vídeo que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias, igual eu já faço há 6 meses. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, é nóis.